Fala pessoal, tudo bom? Edu Silva aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês mais um aquário. Na verdade só tenho dois, né? Vou mostrar o meu segundo aquário. Esse aquário aqui eu montei com a intenção de colocar os descartes, né, dos meus Neocaridinas Red Sakura. Aqueles que eu não queria que reproduzisse porque eu achei que a cor não estava tão legal, né? Um pouco mais transparentes. Aí eu montei esse aquário. Só que aí eu acabei vendo um aquário na internet que me chamou muita atenção, achei muito bonito. Aí eu resolvi fazer um igual, né? Igual não, né? Um parecido, igual é impossível. É o mais próximo possível, que é nessa questão desse diorama, que é essa cidade destruída aí, com esse aspecto de cidade destruída. Pra quem não viu, eu tenho um vídeo bem legal aí no canal, falando mais sobre essa escolha dessa temática, meio The Last of Us, The Walking Dead, né? E aí, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada aí nos outros vídeos do canal. Eu comecei esse aquário, né, com a intenção de colocar os descartes dos Neocaridinas, porém, eu não queria que fosse só para isso, né? E aí eu pesquisei muito qual que seria o peixe de destaque que eu queria ter aqui, e aí eu decidi que seria o Ramirez. Esse Ramirez não era o que eu queria, né? Eu queria ou o German Blue ou o Ramirez comum, com corpo normal. Porém, essa foi a única opção que tinha lá disponível. E como é na cidade vizinha, em outra cidade, eu não achei em outra loja, eu acabei trazendo ele mesmo, né? Bom, vamos falar um pouquinho do setup para esse Ramirez, né? O que eu montei para ele? Esse aquário tem 50 por 30 por 30, sendo que 10 centímetros da lateral direita que vocês estão vendo aí é um SAMP, né? Nesse SAMP aí eu tenho meio quilo de Matrix, 3 sachês de Ciporax Mini, uma bomba de recalque de 1000 litros hora, e eu tenho aí também uma caixinha de reposição, né? Além do Perlon. Tem também aí nessa lateral eu tenho um termostato de 50 watts. O substrato é o substrato fértil da Oceantec. Eu comprei esse substrato porque eu já previa que eu queria um gramadinho, né? Esse aquário está montado há cerca de 3 meses e o Ramirez foi posto há cerca de 3 dias. Então por isso que vocês estão vendo ele aí meio magrinho, estressado também. O estresse agora nesse momento aí foi mais porque eu fiz uma breve limpeza aí no vidro, por isso também tá com um pouquinho de partículas em suspensão. De fauna eu tenho o Ramirez, obviamente, né, que é o rei do aquário. Eu tenho 3 neões cardinais, também estou com dificuldade de encontrar. A minha ideia é ficar entre 6 a 9 neões cardinais. Eu tenho 10 camarões descartes, né, de Red Sakura, sendo 7 machos e 3 fêmeas. E eu tenho 4 paratocínclos para dar uma ajudada aí nas algas, né? Como vocês podem ver aí nas laterais dos vidros e tal, tem bastante alga verde. Porém, eu não queria que eles tirassem as algas dos prédios. Eu acho que faz parte do visual caótico essas algas verdes aí nos prédios. E aí eu não sei o que fazer, mas paciência, né? Ainda como setup eu tenho um termômetro, né, para colocar a temperatura. Eu tô usando esse termômetro aqui no momento, tá marcando 30 graus, porém não é muito confiável, porque eu já medi com outros a diferença de 0.5 a 0.7, às vezes até 1 grau de diferença. Então imagino que esteja em 29 graus 29 a 28 graus essa água, né? E eu uso CO2 caseiro, como vocês podem ver lá no fundo borbulhando. De flora eu tenho aqui na frente esse gramadinho que demora, nossa, como demora para espalhar. Eu tenho o Eleocaris Pusilla Mini. Na lateral é nova, né? Só que já está desenvolvendo muito mais rápido. Eu tenho uma Hydrocotyle Tripartite Mini, essa é a versão mini. Essa tá alastrando muito. Aí quando cresce eu corto onde tem a raiz e replanto. Por isso que tá bem espalhadinho assim. Lá no fundo eu tenho uma Hydrocotyle Leucocephala, se não me engano se fala assim. Nos prédios eu tenho musgo de Java, né? Muito importante para os camarões. No fundo
esquerdo eu tenho a Microsoro. Lá atrás eu tenho uma folha de amendoeira, é sempre bom para camarão, é bom para ramirez, enfim, para peixes de águas ácidas, eles curtem muito isso. O pH é 6,2, a temperatura é essa, 28 a 29 graus geralmente, né? Controle do termostato. Amônia e nitrito obviamente zerados, esse aquário tem 3, 4 meses. Isso agora que eu coloquei o ramirez. Primeiro que eu coloquei os neocaridinas. Quando terminou a ciclagem, eu esperei 2, 3 dias. Como não deu mais amônia e nitrito, aí fiz um TPA legal. E aí coloquei os neocaridinas. Esperei mais 2, 3 semanas. Coloquei os neons. E aí, depois de bastante tempo, finalmente eu coloquei o ramirez, que foi agora, tem 3, 4 dias. Bom, compatibilidade. O ramirez é um peixe, apesar de ser um ciclídeo anão, ele é um peixe pacífico. Ele só é mais agressivo quando você decide formar casal, que aí ele escolhe o espaço dele no aquário e aí sai de baixo. Qualquer peixe que chega ali, camarão, qualquer coisa, ele vai procurar treta. Eu gosto muito do comportamento dele, né? Ele é um peixe muito explorador. Eu coloquei ali Microsoro, como vocês podem ver, ó, tem um cantinho que eles podem se esconder, né? Porque eu tinha lido que ele gostava de se esconder, gostava de um espaço mais escurinho, tal, para não se estressar. Esse ramirez, desde o primeiro dia, ele não se escondeu em momento nenhum. Eu deixei maturar essa água, eu peguei essa água já, na verdade, do Floresta e trouxe de propósito muito ostracude. Então, os ostracudes tiveram 3, 4 meses para se multiplicar. Os vidros estavam tomados de ostracudes e até hoje tem. Tanto é que vocês estão vendo eles caçando aí, são ostracudes, né? Ele gosta muito de ostracude. Então eu deixei multiplicar bastante antes de colocar o ramirez, né? Bom, eu gosto muito desse comportamento dele, de estar sempre procurando coisa, andando por entre os prédios. Eu acho isso fenomenal. Não só ele, os camarões também, quando entram nos prédios, eu acho massa. Isso aí demonstra que ele tá com saúde, né? Porque ele tá sempre explorando, tá sempre procurando comida, não se esconde. Então quer dizer que ele achou o ambiente apropriado para ele. E essa é a mansão dele, né? Ele é o astro desse aquário. Eu tomo todo cuidado para não superlotar esse aquário, apesar de ser um comunitário. Eu tenho 3 neons, no máximo vou ter 6 a 9 neons. Eu vou estudar ainda a possibilidade, se eu posso ter 9, se não vai estressar o ramirez, se não vai ficar peixe demais no aquário, poluindo o visual, né? Já que eu já tenho os camarões, já que eu já tenho 4 paratocínclos aí. Mas assim, é um comportamento muito legal. E só em ele estar com as barbatanas abertas, isso já demonstra que ele está muito tranquilo, está muito feliz no ambiente, né? Nessa mansão que é para ele, né? São quase 45 litros de aquário para ele. Bom, as dificuldades que eu tô tendo é a dificuldade que todo mundo já imaginava, né? Você, para alimentar o ramirez, ele tem 3 dias aqui no aquário, tá sendo um pouquinho complicado. Ainda bem que eu tinha muito ostracude, ele limpou o aquário, quase não tem. E eu não sei se é por isso ou por causa disso, tá sendo meio difícil ele pegar ração. Eu já tentei aqui a Tetracolor Beats, né? Eu esfarelo para não ficar tão grande, já que ele é bem pequenininho. Ele é menor do que o meu polegar, gente. Ele é muito pequeno. Ele pega e cospe, pega e cospe. Eu já tentei também a Shrimps, né? Ele também não se interessou, não pega. Já tentei a de herbívoros, né? Que é rica em espirulina. Ele também não se interessou. Hoje eu tentei Nauplius de Artemia e ele não quis, ele cospe, né? E por fim, eu tive uma perda, né, de um camarão no outro aquário. Aí cortei um pedacinho e coloquei. Finalmente o danado pegou, comeu com gosto, ficou com a barriga grande ali, ó, como vocês podem ver. E aí essa vai ser minha tática, né? Vou comprar camarão, pesquisei, né, se podia. Aí falou que sim, vou comprar camarão fresco de supermercado ou de feira, provavelmente de feira. Vou lavar e vou guardar, né, no congelador, e vou tirando pedacinhos e vou dando um pedacinho muito pequeno, dia sim, dia não, talvez, ou 2 vezes na semana, misturado com um pouquinho de ração, né? E sobre a ração eu li que era legal colocar o garlic ou colocar um pouquinho de alho, espremer o alho na ração para atiçar o sabor, né? Aí eu vou testando. Mas assim, eu acho que tá muito magro ainda, muito magro. Acabou de vir da loja, normal, também tá magro. Porém isso não é bom sinal para um ramirez, né?
quem pesquisa aí sabe que o Ramirez, ele tem a mania de definhar e morrer subnutrido, porque ele é muito seletivo com o paladar, né? Então eu tô tendo todo cuidado para primeiro saber que realmente os primeiros dias ele não come muito mesmo, ele é natural, ele está se ambientando. Porém, como ele já parece estar muito familiarizado, ele não se esconde, ele nada o aquário todo, ele caça tudo. Eu imaginava que ele fosse pegar a melhor ração, mas não. Agora sim, em contrapartida, ele está comendo o tempo todo os ostracodes, como vocês podem ver. Está comendo o tempo todo. Então isso me deixa um pouquinho mais tranquilo, mas em compensação me deixa preocupado porque ele ainda está muito magro, né? Então a minha batalha na próxima semana é ver se ele se ambienta mais ainda e começa a pegar ração, que é o que tem que ser a base da alimentação dele, né? 2 vezes na semana, 1 a 2 vezes na semana alimento vivo, que aí eu vou ver se eu vou continuar com náuplio de artêmia, caso ele pegue. Se não, eu penso em comprar uma cultura de microverme, né? E aí sim, com certeza ele vai pegar, só que microverme é gordura e proteína pura, não tem mais nada, né? É pobre para a alimentação dele. É pra ser só um sanduíche do final de semana, né? Minha ideia é que ele pegue ração mesmo. E aí eu tô nessa batalha. Bom, a convivência com os camarões e com os é perfeita, é muito pacífico esse peixe, ele é muito na dele, ele não se incomoda com ninguém e não incomoda ninguém. Eu gosto muito desse comportamento pacífico e o Ramirez é muito legal. Claro que eu tô mantendo um só e eu nem sei se é macho ou fêmea. Eu imagino que seja fêmea, né? Porque ele tem menos cor. A nadadeira de cima e de baixo são arredondadas. Então eu acho que a chance de ser fêmea é bem grande. Mas eu nunca vou saber porque eu não vou colocar outro. Não pretendo reproduzir. E não quero o estresse de ter um casal estressado porque tem que cuidar dos filhotes, tem que desovar, tem que afogitar todo mundo do território. Um só é certeza que ele vai ficar tranquilo o tempo todo. Bom, os parâmetros ideais, pelo que eu vi da internet, é o que eu já estou tendo aqui, que é a temperatura de 27 a 29 graus, até 30 graus. O Ramirez fica feliz com isso, então ele gosta de águas quentes, né? O pH ideal é de 6 a 7, o pH nesse meu aquário é praticamente cravado em 6,2, devido ao CO2, devido ao substrato fértil, que também está segurando a acidez, né? A folha de amendoeira também, e muitas plantas. O Ramirez também, ele não gosta nem de peixes agitados, que fiquem correndo o tempo todo, e nem de peixes agressivos. Então você tem que ter cuidado com os companheiros dele, para ele se dar bem. E esse é um peixe extremamente sensível à qualidade da água, aos parâmetros da água também. Ou seja, ele não vai suportar amônia, ele não vai suportar nitrito, e você tem que ter certeza que seu pH não vai oscilar e tem que estar no pH, no range que ele goste. Se você colocar ele no pH alcalino, ele não vai durar muito tempo, em pouco tempo ele vai começar a definhar e vai morrer. O Ramirez é um peixe de água ácida. Algumas pessoas aí dizem que o Ramirez está em água alcalina e tá bem. Bom, você não sabe quanto tempo ele vai durar, né? Não é da biologia desse peixe viver em águas alcalinas, não faz sentido. E sobre a alimentação, é isso. O Ramirez, ele geralmente quando ele chega, né, quando ele tá novo no aquário, ele é meio chatinho mesmo, realmente, para comer. Você vai ter que ir experimentando as coisas e ter paciência, porque primeiro que ele vai experimentar o máximo possível das coisas, da ração. Se tiver alimento vivo, como é no meu caso, que eu deixei esse aquário estabilizar bem, ainda trouxe água maturada do meu outro aquário que já estava mais de 6 meses maturado, com muito ostracodes, ele vai preferir alimento vivo, porque ele tem esse instinto de caça. Por isso que muita gente diz que é bom alimentar ele com alimentos vivos, 1 a 2 vezes na semana, para manter esse espírito de caça dele, né? Para ele ficar feliz caçando. Mas é bom você variar também a ração, né? Ração, claro, de qualidade, não vai me colocar ração que emporcalha a água, que sobe nitrito, que sobe amônia. Ração de qualidade, em quantidade pouca, muito reduzida, para que ele coma rapidamente, em poucos segundos ele dê conta de tudo, né? Sobrou, você tira da água, você não pode deixar amônia e nitrito subir de jeito nenhum, certo? Camarão cru, larva, enctreia, todas as alimentações para ele tá ótimo. Claro que você não vai exagerar nem na quantidade e nem em quantas vezes você vai dar alimento vivo, né? No meu caso, eu estou experimentando porque ele chegou agora, ele está estressado, ele vem muito magro da loja.
Então, assim, eu tô reforçando a alimentação dele. Os ostracodes são muito pequenininhos, ele tem que comer muito. E pra vocês terem ideia, até hoje eu não vi, não que ele não fez, mas eu ainda não vi as fezes desse peixe. Eu quero até ver pra ver se não tá esbranquiçada, se não tá alongada, né? Porque aí já seria problema de verme, né? Teria que vermifugar. Bom, sinais de estresse ou adaptação para você que comprou um Ramirez, né? E quer saber se o seu Ramirez está bem ou não. O Ramirez, se ele começa a se esconder muito e se ele fica com muito preto, muito sem cor, é um sinal de estresse, certo? O meu tá um pouquinho até estressado, você vai ver as linhas pretas no lado do corpo, possivelmente porque eu fiz a limpeza desse vidro aqui antes de gravar esse vídeo, por isso que tá com essas partículas de suspensão. Geralmente ele não fica com essas partículas, ele tá cheio de pérolazinhas azuis nas escamas. Agora, se o seu Ramirez tá ficando escondido, se assusta muito, primeiro pode ser porque ele tá se adaptando ainda, né? Ou você está fazendo um movimento brusco na frente do aquário, então tem que esperar ele se acostumar com você, se acostumar com o ambiente. Ou então o ambiente não está propício para ele, seja por parâmetros da água, ou seja por companheiros no aquário, né? Não é normal ele ficar se escondendo o tempo todo. Como vocês podem ver, meu Ramirez está nadando o aquário o tempo todo. Tem 3 dias aqui e não está se escondendo. Ele tem os esconderijos, tem várias plantas lá atrás, tem os prédios, tem o microsoro ali, tem a folha de amendoeira, tem a própria leucocefala ali atrás. Ele não se esconde, ele nada o tempo todo, ele caça o tempo todo, ele se expõe, ele vem aqui na frente. Eu vou até colocar um vídeo aí de eu limpando o vidro e ele não tá nem aí, ele não tá se assustando, né? Então isso quer dizer que ele tá adaptado ao ambiente. Bom, a expectativa do Ramirez é de 2 a 3 anos. É um peixe que vive muito pouco, né? A gente tem peixe aí que vive 15, 20 anos. O Ramirez vive muito pouquinho. Enquanto mais essa variante que eu trouxe, que é o balão, né? O balão ele tem um problema que, como ele tem o corpo encurtado, os órgãos não desenvolvem bem, não tem espaço, e aí, infelizmente, depois de um tempo eles começam a falhar, né? É normal dessa variante. Eu não queria trazer o Ramirez, mas era o que eu tinha, e eu, como fui comprar em outra cidade, eu acabei comprando esse, né? Mas eu queria o comum, o normal, né? Então, assim, sugiro a vocês, se vocês tiverem a oportunidade, peguem o Ramirez comum, evitem essas variantes. Apesar de ser muito bonito, o Electric Blue, essas outras variantes, realmente, se você quer ter mais chance de ter sucesso com o Ramirez, vá pro comum, vá para a variação comum e de preferência que o corpo não seja o balão, porque se você pega um Electric Blue, que já é mais frágil, e ainda pega com o corpo encurtado, né? Aí você tem chance dupla de dar errado. Bom, é isso, pessoal. Dicas finais tem um aquário com um espaço legal pro Ramirez nadar, explorar. Ele é muito explorador, como vocês podem ver. Ele gosta muito de explorar o ambiente. Muitas plantas, é sempre legal. Primeiro pela qualidade da água, né? Porque dá aquele trato na amônia, no nitrito, no nitrato. E aí, dependendo da planta, vai ter que precisar de substrato fértil ou não, CO2 ou não, luz mais forte ou não. Então é sempre bom vocês darem essa avaliada, né? Mas é bom sempre ter. Folha de amendoeira não é obrigatório, mas ajuda muito. Praticamente qualquer peixe de água ácida ajuda demais, porque ele é bactericida, ele libera tanino, que acalma os peixes, e ele serve de abrigo para microvida. Então, assim, os ostracodes vão comer, qualquer outra microvidas vão se alimentar do biofilme que tem ali também. Um espaço legal para nadar e companheiros que não sejam muito agitados e que não fiquem com nado muito rápido, né? Ele se incomoda com nados muito agitados perto dele. Então, assim, é bom vocês terem noção que o Ramirez é um peixe meio chatinho. Ele é meio chatinho. Ele exige uma dedicação para ele, né? Para ele ficar bem, porque qualquer coisa ele se estressa, para de comer e começa a definhar. E aí a morte vem, certo? Então tenham cuidado aí na hora de vocês colocarem, principalmente em aquário comunitário. Escolha certinho os companheiros, né? Que vão estar com ele. E o foco tem que ser o bem-estar dele, porque geralmente os outros animais eles são um pouquinho mais resistentes e menos chatinhos. Ele não tolera, né, perturbação, ele é meio chato, certo? É isso, gente. Compartilha com a gente também qual é a experiência que vocês têm com o Ramirez. Já teve, tem, terá, se frustrou ou gostou muito. Quais dicas vocês dão também, né? Do que eu não falei aqui. É muito importante até para mim, para aprender mais um pouquinho sobre esse animal. Grande abraço e até a próxima. E não esqueçam de
curtir, né, compartilhar e assista aos outros vídeos que estão muito legais.